Bom, pessoal, então vamos dar início na nossa aula de controladoria, né? E o foco da aula de hoje é falarmos da evolução histórica, né, da controladoria, né, e o conceito de controladoria segundo os principais autores da literatura, ok? Bom, vamos lá, então. Quando a gente faz uma análise, né, de falar sobre controladoria, né? Pesquisadores apontam, olha, dá uma olhada aí, ó, a Revolução Industrial no século XIX, 1800 e pouco, né? Como ponto de partida para o ramo contábil, né? Então, lembra que a gente vê vários autores falando sobre controladoria e contabilidade, né? Controladoria não nasce da contabilidade, né, de acordo com alguns autores. Ela não nasce da contabilidade, ela nasce de vários segmentos diferentes, inclusive da contabilidade, sendo a contabilidade um dos principais eixos da controladoria, né? Então, pegando esse ponto, né, o fenômeno socioeconômico teria gerado uma onda de fusões, né, expansão, mercado de crescimento exponencial na complexidade, né, da gestão das recém-criadas grandes empresas, né? Então, o foco da Revolução Industrial. E, nesse contexto, foi um sentido num primeiro momento, né, que ocorreu nos Estados Unidos, alcançando rapidamente outras nações, graças à globalização, que naquele período, né, era o boom do momento. Bom, soma-se a isso, né, a preocupação das empresas com as novas condições que vão aparecendo no mercado, que é exatamente o fato de você controlar aquele volume de informações desde a época da Revolução Industrial, né? Controlar tudo que está acontecendo, ativo, passivo, que entra, o que sai, né? Então, o avanço dessa ciência e o avanço da tecnologia trouxe para as organizações, para as grandes empresas, desafios com intensidade ainda não vistos, né? Como o aumento da concorrência, da competitividade, por exemplo. Isso deu início a uma verdadeira corrida, né, industrial, né, com novas técnicas de produção, capazes de gerar, diferenciar, né, matérias-primas, insumos, né, produtos finais, possibilitando a sobrevivência, né, das empresas frente à nova realidade de grandes concorrências. Aí o que acontece, né? Essa verticalização, né, e a divisão dessas grandes corporações, né, internamente, né, dividindo em departamentos, subdivisões, hierarquia, né, a clássica hierarquia, foi cada vez mais aumentando, né, o potencial de, por exemplo, a gerência financeira, gerência administrativa, né, gerência de comercial, né, e gerência de pessoas, de RH. Então, vai criando subdivisões, né, e fizeram com que os gestores e acionistas sentissem a necessidade de concentrar um setor específico, as informações tidas como essenciais para a sobrevivência da indústria, da empresa, da fábrica, da corporação no geral, né? Ou seja, o fato de você descentralizar os setores, surgiu a necessidade de criar um setor acima desses que possa, de fato, fazer uma recentralização desse poder, né, das informações mais específicas da empresa. Aí, nesse ponto, especificamente, que gera a controladoria. Então, a Revolução Industrial, ela potencializou as empresas, as indústrias, as grandes corporações,
E com esse potencial, houve a necessidade de dividir setores, para você ter pessoas responsáveis, né, em setores diferenciados. E como abriu muito, descentralizou o poder, né, criou poderes dentro da empresa, dividiu em setores, houve a necessidade de ter o controle de tudo isso nas mãos. Então, nasceu a controladoria acima de todos os departamentos. Então, todos os departamentos, eles alimentam informações para que a controladoria colete esses dados e possa fazer uma análise qualitativa, né? Então, aqui, ó, portanto, a controladoria chegou às empresas com a função de suprir a deficiência da contabilidade dita tradicional. Então, você tem a contabilidade, né, você tem o RH, você tem o financeiro, você tem o setor de compras, né, você tem o setor de arquivos, e você, no final das contas, o setor de produção, você precisa ter isso tudo na mão. Inclusive, né, existem softwares gerenciais, por exemplo, de gestão dessa categoria. Por exemplo, o sistema ERP, né, que é um sistema empresarial que de cima para baixo você enxerga tudo o que está acontecendo na empresa, todos os setores, todos os passivos, ativos, insumos, produção, chão de fábrica, tudo interligado. Então, se um produto sai do almoxarifado e alimentam, né, lá em cima, na controladoria, sabe que aquele produto está acabando e vai precisar comprar para repor. Manutenção, tudo fica interligado, né? Então, a controladoria chegou às empresas com a função de suprir essa deficiência da contabilidade, dita como o tradicional, né? E em meio a um mercado cada vez mais instável, né, porque se você, da Revolução Industrial para frente, mais empresas produzindo o mesmo produto ou mesmo segmento de produto, né, com essa rivalidade produzindo instabilidade de mercado, né, no suprimento de informações gerenciais que visassem a eficácia organizacional. Daí porque muitos autores consideram a controladoria como a evolução da ciência contábil tradicional. Por isso é que muitos autores não trazem a controladoria como nascente da contabilidade, né? Ela nasce da exigência de vários segmentos, né? Inclusive da contabilidade, mas a contabilidade como um segmento principal e de caráter evolutivo. Então, uma parte dos autores chegam a considerá-la como uma ciência autônoma e, portanto, não ligada diretamente à contabilidade, né? Então, é a posição, por exemplo, do Padovese, em sua publicação em 2012, né, que é um grande nome de estudo na área do país. Ele é exatamente, né, oposto a esse fator de dizer que a controladoria nasceu da contabilidade. Então, no Brasil, o surgimento da controladoria coincide com a abertura do mercado nacional, né, ao mercado internacional, promovida pelo governo do Juscelino Kubitschek, que foi entre, né, 1956 e 1961. Né, e a chegada das chamadas multinacionais norte-americanas em nosso território. Então, se você parar para analisar esse período aí, final de 50, início de 60, né, as grandes corporações entraram quase que na mesma época, as mais antigas, né, no mercado nacional, quase na mesma época, né, porque foi quando o mercado foi aberto. Então, isenção de imposto, facilidade de implementar a empresa no país,
imóvel cedido, né, terreno cedido. Então, isso facilitou muito grandes corporações a vir para o nosso país. Então, a controladoria, ela coincide basicamente na mesma época, né? E a chegada das chamadas multinacionais norte-americanas no nosso território, que foram as primeiras que vieram, né? Então, a realidade vivida lá na América do Norte passou a influenciar diretamente no dia a dia do mercado produtivo no Brasil. Porque tudo que acontecia lá trazia para cá, acontecia lá, trazia para cá. Então, a velocidade na aquisição de produtos, de serviços e de informação, né, passou a ser muito maior. Então, o conceito de controladoria. O conceito de controladoria, né, há uma complexidade latente em tentar trazer uma definição precisa para a controladoria, né? É meio difícil você falar o que é controladoria. Se você for parar para analisar autores diferenciados, inclusive a gente vai analisar alguns, né, na literatura, puxam o conceito de controladoria de forma diferente, porque puxa de uma forma de aplicação. Agora, se você for pelo fundamento da controladoria, aí você vai ver que os autores basicamente concordam, basicamente falam a mesma coisa. Mas quando se trata de conceito, os os principais autores, não concordam nem se controladoria nasce da contabilidade ou não, ou se nasce de várias áreas, de áreas diferentes, sendo a contabilidade, né, um eixo principal, né, latente, né, da evolução da controladoria. Quem dirá concordar com o conceito de controladoria? Porque controladoria vista de segmentos diferentes, você vai conceituar de forma diferente. Agora, se pegar o fundamento, aí você vai ver que todos concordam. Então, isso porque depende do contexto da abordagem, bem como da profundidade, né, que se queira dar às suas funções, por exemplo, né, como eu comentei, que a função eles concordam, corre o risco de deixar fora alguns elementos importantes. Então, vamos começar a importante contribuição dada, né, pelo Catelli, né, que ele cita, né, o Scanfone numa publicação em 2010, como direcionada, né, à compreensão. Então, a controladoria, para ele, ela deve ser compreendida em dois vértices. Tá? Isso é um gancho bem bacana da gente analisar. Primeiro, como ramo do conhecimento, né, que é dito como uma área da ciência cuja função é o estabelecimento de bases teóricas e conceituais. Então, quando você fala de controladoria compreendida pelo conhecimento, né, então você diz que ela estabelece bases teóricas e conceituais necessárias para a modelagem, construção, né, e manutenção de um sistema de informação contábil gerencial. Agora, quando você compreende controladoria como um órgão administrativo, aí a responsabilidade é outra, né? Ela não estabelece base teórica e conceitual. Ela coordena e dissemina o conhecimento e também atua como órgão aglutinador de informação, né, de dados, e direcionador de esforços, né, como entrada de dados e analisa o que tem que fazer a partir desses dados, ou seja, direcionador de esforços dos gestores a fim de acompanhar e conduzir a organização aos meios determinados. Tá? Então, pegando esse gancho, né, e esses dois vértices, e representando graficamente, né, essas vertentes, ficaria dessa forma. Então, a representação gráfica dessas vertentes, né, que se divide a controladoria.
Então, primeiro, né, nós temos o órgão administrativo, tá vendo? Ó, com uma função, uma missão, função e princípios norteadores. E segundo, a área do conhecimento humano, com fundamentos, conceitos, princípios e métodos oriundos de outras ciências. Pessoal, tiver alguma dúvida, interage aí, tá? Então, partindo, né, desse contexto de essas duas vertentes, a gente pode transcrever a definição dada aí sim ao ramo contábil, né, por autores diferentes. Então, eu trouxe aqui 3 autores com abordagens diferentes na linha dessas vertentes, né, da controladoria, abrilhantando e enriquecendo exatamente o ponto que a gente está falando. Então, aqui, ó, se a gente for analisar o conceito de controladoria, né, por Mosimann e Fish, que cita, né, Scanfoni na publicação de 2010, eles concordam que a controladoria consiste em um conjunto de princípios e conhecimentos relacionados às ciências, ó, olha os eixos, ó, administração, economia, psicologia, estatística, né, áreas humanas também, e como eixo principal a contabilidade, que se ocupam das gestões econômicas e empresariais com o fim de orientá-las para eficácia. Agora, Oliveira, Pérez e Silva, na publicação recente, mais recente, né, em 2015, já afirma que a controladoria é o departamento da empresa responsável pelo projeto, pela elaboração, pela implementação e manutenção dos sistemas ligados de informações, sejam elas financeiras, operacionais ou contábeis de fato, né, e de uma determinada organização, seja ela, né, filantrópica ou não, né, com fins lucrativos ou não. Você pode estar fazendo uma controladoria responsável sobre serviços, né, ou métodos. Já Borinelli, né, que também cita a publicação de Scafoni de 2010, afirma, eles concordam, né, que a controladoria pode ser definida como um órgão do sistema formal da organização responsável pelo controle do processo de gestão e da geração e fornecimento de informações. Então, olha só, repara, responsável pelo controle do processo de gestão e pela geração de informações e, consequentemente, fornecimento de informações. Já com já pega a controladoria como uma ferramenta, né? Então, estudos explicitados e analisados, né, esses conceitos, a gente consegue estabelecer um conceito próprio suficiente para responder qualquer questão, né, de potencial cobrança em avaliações, em questões de concurso, em processo seletivo, né, para uma empresa, quando fala de controladoria, né? Então, a gente trabalha aqui o conceito de controladoria enquanto um órgão ou um setor de uma empresa, né, como sendo capaz de coletar dados e, a partir da combinação dos mesmos, né, de princípios e conhecimentos relativos a outras áreas do conhecimento humano, como a administração, a economia, a psicologia, a estatística, está vendo? A gente está juntando, né, o que esses dois comentam, né, o que essas publicações comentam, 3 na verdade, e
eficazmente a ciência contábil, com o objetivo de gerar informações, né, relevantes e confiáveis, proporcionando à gerência, à alta administração, né, subsídios suficientes, ou seja, informações suficientes para a tomada de decisão. Então, o foco é a controladoria, enquanto órgão ou setor de uma empresa, acima dos outros setores, capaz de pegar dados de cada setor, né? Administração, economia, estatística, né? Contabilidade, e a partir desses dados gerar informações relevantes e confiáveis do ponto de vista de tomada de decisão. É quase que uma modelagem matemática, né? Você tem um problema, uma necessidade, você modela matematicamente, você colhe informação para ter uma ideia graficamente ou estatisticamente, né, de ponto de eficácia, né, de tomada de decisão. Então, com base, né, no que a gente viu até aqui, eu trouxe aqui umas questões para que a gente possa fazer uma análise, né, e fixar determinados conceitos. Então, olha aqui que bacana. Ó. Essa conceituação aqui, de certa forma selecionada, né, ela tenta ser mais abrangente com o ponto de vista dos três autores. E, ao mesmo tempo, precisa correr o risco de ainda ser incompleta, porque você vai achar outros autores que vão citar, né, de uma forma diferente, que também está certo. Então, a diversidade de ideais que rondam o tema controladoria proporciona uma instabilidade conceitual. No entanto, para fins, né, que propõe o nosso estudo, a gente tem que ficar bem atento o que cada autor fala na literatura, pelo menos os principais. E quando você pega, por exemplo, questões de prova, né, da CFC, eles costumam focar em determinados autores, aí você tem que ver na bibliografia, aí você vai ter uma ideia de como você responder determinadas questões. Então, aqui exemplo. Deixa eu voltar aqui. A questão, ela tem que pegar por parte, né? Então, aqui, ó, acerca do conceito da missão de controladoria, assinalar a resposta incorreta. Então, tem a alternativa A. Controladoria é um segmento da contabilidade ou da administração, podendo ser dividido em controladoria administrativa e controladoria contábil, mas na prática profissional, ambas costumam ficar sob a égide, né, de um único gestor chamado controller, né, que é o controlador. É uma área de staff, ou seja, assessoria e consultoria. Bom, a letra B, ó, é na gestão de situações estratégicas da organização, né, que está a controladoria, cuja missão é otimizar o processo decisório, garantindo informações adequadas aos gestores em busca de uma eficácia gerencial, assegurando a continuidade do negócio da empresa. Também ela está, né, uma análise correta. Letra C, nos dias atuais é imprescindível para uma grande organização o serviço contínuo da controladoria, pois é o setor que detém todas as informações gerenciais da instituição. Tem, né, planejando, organizando, controlando e dirigindo todos os riscos e custos, né, de forma a maximizar o resultado para garantir o sucesso da mesma. E a D, a controladoria presta contribuições importantes ao processo organizacional, pois tem como uma missão a identificação dos culpados, né, pelo insucesso da organização. Não tem como identificação do sucesso
culpado. A ideia não é identificar culpado pelo sucesso da organização. As dificuldades existentes no ambiente organizacional dos responsáveis por roubos e desperdício, não. O foco da controladoria não é esse. Né? Então, aqui, ó, a resposta D é que está incorreta, uma afirmação incorreta. Então, veja que o concurso não desperdiçou muito tempo com o candidato com essa questão. O objeto cobrado do conceito de controladoria, né, a gente está destacando aqui, ó, que é uma empresa que busca no alcance do seu objetivo, pode se deparar eventualmente com roubos, sim, com fraudes, sim. Né? Entretanto, não é a missão da controladoria, e nem a missão da empresa. Não é a missão da empresa procurar furtos. Né? Com a controladoria te auxilia, né, a descobrir determinados furos. Né? Então, além disso, para exercer o papel importante na gestão de pessoal, com preocupação crescente com o desempenho dos resultados apresentados pelo seu corpo funcional, não tem necessariamente que cuidar de contratação e demissão de controladores. A controladoria, o foco dela não é isso, demitir e contratar. Né? Então, essa seria a assertiva incorreta, né, a letra D. E as demais estão perfeitamente corretas. Bom, aproveitando, né, a alternativa A, ela chama atenção por abordar o conceito em seu corpo. Então, vários elementos de um texto relativamente pequeno e que merecem melhores apontamentos. Assim, logo de cara, sugere, né, corretamente que a controladoria ela pende ora para a administração e ora para a contabilidade. Né? No primeiro caso, seria como controladoria administrativa e no segundo caso, como controladoria contábil. E nessa prática, ambas são reunidas com uma única pessoa fazendo o conceito de controladoria, que é o perfil controller, né, que é o controlador. Ainda para alcançar os objetivos, muitos autores defendem a controladoria, né, que a controladoria precisaria de uma autonomia, tal que a deixasse mais próximo possível da alta administração da empresa. Por isso que é considerado uma área de staff, né, que é a assessoria e consultoria. Né? Então, parte desses pesquisadores, inclusive, né, que ela deveria ficar fora da pirâmide hierárquica tradicional da empresa. Teria que ser uma outra parte, né, dos grandes autores, dizem que ela tem que ser, né, você tem a pirâmide tradicional e você tem uma outra pirâmide da parte de controladoria. Outros autores não, já bota na mesma pirâmide. Então vamos ver como ficaria, né, um organograma empresarial definido por essa ala de pesquisadores, né, que colocam a controladoria como uma fora dessa pirâmide hierárquica tradicional. Então aqui, ó. Então nós temos presidente da organização, nós temos área administrativa, financeira, comercial, e a controladoria não está no mesmo nível. Então, é como se ela estivesse fora lá. A controladoria não está acima da presidência, mas ela está responsável por coletar dados, né, de todos os campos, né, de todas as áreas, e traduzir para a presidência como está funcionando na área administrativa, financeira, comercial. Né? Então, todo o perfil, né, é alimentado de cada setor para a controladoria, e a controladoria traduz para a presidência da empresa, né, como tal, ou seja, não está fazendo um papel de assessoria da presidência, de consultoria para a presidência, só que não é uma consultoria externa, é uma consultoria interna.
Por isso o termo assessoria, né? O staff. Então, vale ressaltar ainda que a existência, né, de outra área, ala da literatura, que entende que a controladoria seria, na verdade, um órgão de linha integrante da alta administração, né, nessa posição disposta de prerrogativas diretas, né, de decisão e comando. Assim, poderia influenciar e participar de forma direta de decisões. Né? A crítica feita estaria ligada, por exemplo, ao risco que correria no tocante à sua independência em relação à alta administração. Tá? Como se a controladoria trabalhasse independente da alta administração. Ela está ali para coletar informações e submeter à presidência. O pessoal está fluindo, né? Quem está na aula online aí, se tiver alguma dúvida, pode interagir, tá, gente? Bom, uma análise agora, a controladoria como assessoria. Olha agora como órgão de linha, né? Como outros autores trazem para a gente. Ó. Tem a presidência acima do diretor administrativo, do diretor financeiro, do diretor comercial e da controladoria. Então, não se pode entender que essa proximidade com a gestão e relativa independência chegue a provocar um distanciamento muito grande das demais, né? Na mesma proporção dos demais níveis organizacionais, né? Tratando a controladoria como um órgão de linha. Né? Então, na verdade, para que a controladoria alcance seus intentos, todos os colaboradores, por mais simples que sejam suas funções, independente do nível, né, hierárquico em que se encontra no organograma empresarial, ou seja, se é um nível estratégico, tático, operacional, né, em que devem se envolver. Então, a gente vai trabalhar agora como um órgão de linha para fazer essa análise. Então, podemos afirmar sem medo de ar que a controladoria tem um lugar estratégico e determinado nas empresas, preparando-as no presente. E, dessa forma, procura garantir que as organizações tenham uma continuidade, né? Ou seja, com consistência no futuro. Para isso, como se depreende, né, a partir da leitura da alternativa B, né, despende esforços significativos na otimização dos processos de trabalho, garantindo informações adequadas à alta administração. Então, faz uma análise, né, como um órgão de linha. Então, todo mundo submete informações à presidência, inclusive à controladoria. Agora, vamos analisar. Bom, trazendo aqui, ó, falando das outras alternativas, né, da alternativa C, apresenta no sentido uma importante função, né, de suporte informacional. Ou seja, a ideia não é que tome decisão, mas só que a gerência, que a presidência tome decisão, mas vai informando o que está acontecendo. Então, atua no planejamento tributário, na elaboração do orçamento, né, e interfere de forma decisiva nas medições operacionais. Participa ainda da formulação das estratégias, da política contábil, né, a gerência de negócios, área de custos, de proteção e de controle de ativos, né, ou de passivos, do controle interno e de riscos. Aí estará presente nos processos de gestão, auditoria e de tesouraria, por exemplo, né? Gestão da informação, nas ações corretivas,
né, e na avaliação de desempenho dos colaboradores. As grandes corporações, elas trabalham com avaliação de desempenho, inclusive como um plano de evolução de cargos e salários. Então, o setor de controladoria é que vai fazer a análise das metas atingidas, né, para uma avaliação de desempenho, né, que estão bastante contidas nessas informações na alternativa C. Agora vamos analisar uma outra questão bem interessante, mas dessa forma, né, de vez, mas dessa vez cobrada pela ESAF, né, que é organizadora do concurso para a CGU. Então vamos analisar aqui, ó. Acerca do conceito de controladoria, bem como de sua aplicabilidade ao setor público, é correto afirmar que, né, vamos ler todas. Então, a implantação da controladoria no setor público não é diferente do setor privado, devendo as funções e atividades serem exercidas de forma semelhante. A letra B. Por ser um mero ramo da ciência contábil, a função da controladoria limita-se ao registro, né, de atos e fatos que causem efeitos econômicos e financeiros. A letra C. Na administração pública e os conceitos de controladoria e de controle, né, interno são equivalentes, como sendo equivalentes, né? E a letra D. Apenas no setor público a transparência é um objetivo da controladoria, né? Já que no setor privado a informação gerencial só interessa ao corpo executivo, que está no pico da pirâmide. E a letra E, tanto no setor público quanto no setor privado, o principal objetivo da controladoria é prevenir ocorrências de erros ou fraudes. Então, a questão, ela pega pede o conceito de controladoria, bem como aplicabilidade ao setor público, né? Então, ela pede que você marca a opção correta. Então, ficando mais claro aqui, ó, a afirmação que corresponde é a alternativa A, né? Que afirma aqui, ó, que a implantação da controladoria no setor público não é diferente do setor privado, devendo as funções, atividades serem exercidas de formas semelhantes. Controladoria trabalha da mesma forma, seja no público, seja no privado. E aqui a observação, ó. De fato, a implantação da controladoria, seja na esfera pública, seja no setor privado, não apresenta diferenças, tá? As funções e atividades devem, assim, ser desenvolvidas de forma similar em ambos os casos. Então, essa posição ela é defendida, entre os outros, pelo saudoso, né, e destaque aqui o professor Martins Lima da Silva, né, em sua publicação de 2004. Então, ela destaca exatamente esse foco da controladoria no setor privado e no setor público, exatamente trabalha da mesma forma. Então, essa questão também merece uma maior atenção e é o que faremos agora. Então, é interessante notar que no Brasil, quando falamos de controladoria, vem em mente a maioria das pessoas Controladoria Geral da União, CGU, né? E suas projeções no âmbito estadual, né? Controladoria Geral do Estado, né? Controladoria Geral do município, né? Então, é de se destacar, né, apesar da semelhança nos nomes, né, tudo é Controladoria Geral da União, do Estado, do município, são todas independentes entre si. Uma não interfere na outra diretamente. Então, uma vez pertencerem, né, a entes diversos, politicamente autônomos. A função
desses órgãos, de fato, reflete algum conceito de controladoria que a gente está estudando até agora. Mas devemos, né, de pronto, afastarmos qualquer tipo de aprofundamento no foco público, né, mas sim no contexto geral de controladoria. Então, o objetivo cobrado pela CFC, né, nas questões de concurso, de suficiência realizado que a gente apresentou, em nada aborda esses aspectos, né? Então, portanto, focados na controladoria aplicada no setor privado, é o que de fato a gente vai trabalhar esses conceitos. Então, como vimos, esse ramo da contabilidade não se surge ao registro de atos e fatos que causam efeito econômico e financeiro. Poderíamos dizer que essa seria, a grosso modo, uma função bem limitada, né, do conceito de contabilidade tradicional. Isso porque sabemos que a contabilidade já superou, né, muito esse estágio de controladoria tradicional, de contabilidade tradicional, né? Então, a controladoria, por sua vez, é o resultado de uma evolução da contabilidade, né, somando-se às outras ciências, como nós comentamos, para fornecer à alta administração informações e elementos capazes de proporcionar, né, uma continuidade da evolução empresarial. Então, por isso é que a alternativa B ela é considerada errada. Já nos sistemas de controle interno, se traduzem em instrumentos ou sistemas utilizados pela controladoria, quando seu objetivo específico se traduz na obtenção de informação adequada, na promoção da eficiência operacional e estimulação da obediência do respeito às políticas da administração e, essencialmente, na proteção de ativos. E nesse caminho, né, o ACTI, né, citando o Bruno e Souza, uma publicação de 2010, né, eles afirmam que o controle interno compreende todos os meios planejados numa empresa para dirigir, restringir, governar e conferir suas várias atividades com o propósito, né, de fazer cumprir os seus objetivos. Então, os meios de controle incluem, mas não se limitam a formas de organização, políticas, sistemas, procedimentos, instruções, padrões, comitês, planos de contas, estimativas, orçamentos, inventários, relatórios, registros, né, métodos, projetos, segregação de função, sistema de autorização e aprovação, né? Você tem os dados, né? Aí você, de acordo com os dados, você aprova ou não aprova, agrega, não agrega, concilia informações, faz uma análise, faz uma custódia de arquivos, formulários, manuais de procedimentos, política de treinamento. Ó, de acordo com os dados aqui, ó, eu preciso treinar essa equipe não está alinhada, né, com a missão da empresa e como tem que acontecer, né? Então, eles afirmam o controle interno, o sistema de controle interno dessa forma. No estudo da controladoria, né, no geral, a gente tem que entender o controle interno como um conjunto de elementos que nós vimos aqui, ó. Conjunto de elementos, ó. Citamos um monte, ó, concebidos para gerar a confiabilidade, né, nos seus relatórios e informações financeiras apresentadas, que é o chamado compliance, né, conformidade ou obediência às leis, né, e aos argumentos, eficácia e eficiência das operações, de acordo com a coleta de dados, né, daqueles conjuntos de elementos que a gente citou anteriormente, você apresentar de uma forma mais confiável a informação.
Aí, para que qualitativamente tome decisão. Bom, vê-se, portanto, o quão importante se faz um sistema eficiente de controle interno dentro de qualquer organização. E a controladoria passa a ser, muito possivelmente, o seu maior usuário, trabalhando dados por eles coletados, né, e transformando em informações para a alta administração. Então, a alternativa C, ela ressalta, porém, que um instrumento não significa ser equivalente a ela, né? Por isso que se torna uma alternativa falsa. E a alternativa E, como vimos nos comentários da questão anterior, né, ela é incorreta. A prevenção de erros e fraudes, ela sugere a controladoria, uma ação, uma atuação da controladoria, mas não se revestem de uma forma com o seu principal objetivo, né? Agora, vamos observar a afirmação contida na alternativa D, né, que acabou que ficou trocado aqui. Muitos já devem ter ouvido falar do termo, né, accountability, muito em voga nos últimos anos, né, compilância, accountability, também de origem inglesa, podemos traduzir para a expressão de prestação de contas, ou, segundo alguns, para responsabilidade ética. Seria, assim, a obrigação que o gestor, né, qualquer que seja a organização com fins lucrativos ou não, né, do setor público ou do setor privado, de prestar contas de seus atos, ou seja, de ser mais transparente, né? E nessa obrigação não recai exclusivamente os ocupantes dos altos cargos da empresa. Ao contrário, ela expande aos demais, a todos os colaboradores, na verdade, né? De seus deveres de obrigação de alcance dos resultados, né, com seu trabalho. Assim, o termo também vai de encontro com os conceitos agregados pela controladoria, visto que você precisa avaliar as atividades de cada gestor e colaborador, de forma a moldar suas ações, né, às necessidades da empresa. Por isso que a alternativa D é uma alternativa falsa. E conhecendo os conceitos da controladoria, passamos a analisar as funções. Aí sim, falando sobre as funções da controladoria, é mais fácil você ver os autores concordando entre si, tá? Então, a controladoria possui o papel de destaque na organização. Isso, todos os autores, vocês podem analisar que está concordando, né? Então, modernamente, e a depender da empresa, um outro elemento pode se destacar em relação aos demais. Então, o conjunto, por outro lado, tende a não se distanciar do que será apresentado, do que for apresentado, né, até o momento. Então, o que se resumia a função de controle meramente financeiro, isso evolui como um controle para outras áreas. O exemplo, ó, função orçamentária, planejamento estratégico. Então, não fica só na mão do financeiro. Além disso, a controladoria, antes preocupada em atender quase que exclusivamente aos usuários internos, né, os stakeholders, né, investidores, gestores, colaboradores, passa a funcionar como uma fonte de informação. Você quer buscar uma informação, você vai na controladoria. Pô, mas eu sou financeiro. Tá, mas se você quer buscar alguma informação, você vai na controladoria. Porque ela não trabalha só com você. Então, ela vai criar
né, vai apresentar, vai assessorar com base no montante, com base nos dados, né, que vão atender também aos anseios apresentados pelos usuários, os usuários externos, os stakeholders externos. O caso de fornecedores, bancos, governos, clientes, correto? Então vamos ficar atento. Ó. Didaticamente, podemos resumir o processo pela qual passa a controladoria no cumprimento de sua função da seguinte forma. Né? Deixa eu botar assim. Da seguinte forma, o processo da controladoria. Dados, informação, decisão. Né? A gente já faz a seguinte análise, tá? De comunicação interna, né? Entre os setores. Dados, informação para gerar documentos, conhecimentos. Né? Aí para a tomada de decisão a partir dos conhecimentos. Então, os dados, gente, dados é aquela informação fria. Né? O dado em si, sozinho, ele não tem contexto. Né? Ele é muito frio, o dado. Por exemplo, 2, 4, 6, 8. Eu estou falando. O dado é aquilo ali. Qual a informação que você tira desse dado? Caramba, múltiplo de 2. Qual é o conhecimento que você carrega? Você pode modelar matematicamente uma função para múltiplo de 2. N igual a 2 vezes x. Aí você toma uma decisão, né, de resolução. Agregar esse valor, desagregar esse valor. Outro, por exemplo, vou falar letras aqui. X, Y e Z. São dados. X, Y e Z pode estar agregado a qualquer informação. Então é um dado frio. Você pegou esses dados. X, Y e Z. Qual a informação que utiliza esses dados? Você pode retirar. X, Y e Z são coordenadas cartesianas. Eu posso fazer um desenho tridimensional. Uma modelagem computadorizada tridimensional. Né? Então, você já pegou a informação, são coordenadas cartesianas. E o conhecimento? O que fazer com elas? Então, obteve o conhecimento, você toma a decisão. Tá? A atuação da controladoria, ela fixa nas duas primeiras fases. Digamos assim, ela coleta, né, e tratamento de dados que faz surgir essa informação. Então, ela passa a ser levada, né, à cúpula empresarial que tomará suas decisões de acordo com os elementos fornecidos pelo controlador, pelo controller, pelo profissional, né, controller. Então, existem diversas variáveis, né, que interferem nesse processo. A gente pode citar, por exemplo, destinatário, o usuário da informação, que tende a moldar o resultado que se espera obter para uma determinada tomada de decisão. Como eu falei, dado X, Y e Z, informação, poxa, coordenada cartesiana, decisão, conhecimento, né? Poxa, eu posso fazer um desenho tridimensional. Decisão, pega essa peça e desenha tridimensionalmente. Você vai tomar a decisão. Seria o resultado final. Então, de forma objetiva, podemos compreender que a controladoria, né, segundo Catelli, que
cita, né, o Padovese, a publicação de 2012, compreende que a controladoria possui como maior missão assegurar a eficácia empresarial, o poder da empresa, né, que faz por meio da otimização dos seus resultados. E, além disso, procura zelar a todo momento pela continuidade da organização, por meio de asseguração, tá vendo? Repetindo, eficácia empresarial, como uma otimização do resultado global da empresa. Ok? Então vamos analisar agora, né, um quadro onde são sintetizadas as funções, né, não conceitos, as funções predominantes da controladoria dentro de uma organização, ou seja, seriam aquelas funções essenciais, né, está destacado aí, as quais que são as funções que os autores concordam, né, entre si, as quais se somariam a uma outra atividade, a depender das peculiaridades apresentadas pelos diversos segmentos e tipos de entidades. Então, as funções predominantes da controladoria. Então, retirada, né, do Borinelli, né, que ele cita o Bruni Gomes em sua publicação de 2010, a função contábil da controladoria, função gerencial estratégica da controladoria, função de custos industriais da controladoria, função de controle de riscos, função de gestão de informação e outras que podem ser citadas. Então, as características da função contábil da controladoria: atividades relativas ao desenvolvimento da contabilidade financeira, gerenciar atividades de contabilidade, realizar o processo, né, o processamento contábil, entre outros. Como característica gerencial estratégica, né, prover informações de natureza contábil, patrimonial, econômica, financeira, ou também não financeira, né, ao ponto da gestão como um todo. Características relacionadas a custos industriais, registro, medição, né, que é mensurar, controlar. Mensurar é você medir os indicadores, né? Controlar, analisar e avalizar os custos da organização para tomada de decisão. Né? Se vale a pena investir, se não vale a pena investir. Controle interno, né? Característica de estabelecimento e monitoramento do sistema de controle interno. As características do controle de risco: identificar, mensurar, né? Identifiquei, medi, analisei, avaliamos os riscos, divulgamos os riscos, né? Para poder controlar esses riscos envolvidos no negócio. Característica para a gestão da informação: né? Conceber modelos de informações e gerenciar as informações contábeis, patrimoniais, de custos gerenciais e estratégicas. E outras características: auditoria, tesouraria, processo de gestão, controle interno. Se bem que controle interno a gente já comentou aqui, né? Bom, então, fique atento. Que a partir da doutrina que a gente pesquisou agora, de controladoria, podemos apontar uma forma reduzida, né, aquelas que apresentam como as principais funções da controladoria e que devem estar memorizadas para a prova, que no caso as questões destacadas de concurso. Então, elas aqui, primeiro, prestar informações com qualidade, rapidez, né, e fidedignidade adequadas às necessidades do processo de decisão da alta administração.
criar condições para um controle efetivo dentro da organização. Outra função, coordenar a elaboração do planejamento estratégico, orçamentário e operacional. Quarta função, zelar pelo máximo desempenho da organização, que é a eficácia, a eficiência, o rendimento, né? Como quinta função, acompanhar os registros contábeis. Como sexta função, gerir sistemas contábeis de informação. E sétima e última função da controladoria, formular e gerir indicadores de desempenho financeiros e não financeiros. Agora vamos trazer aqui para a gente exercitar uma questão para fixar, né? Sobre controladoria, para a gente ler as sentenças e depois assinalar a alternativa correta. Então vamos lá. Primeira, vamos ler todas primeiro. Pode-se dizer que a controladoria tem a finalidade de garantir informações adequadas ao processo decisório dos gestores, colaborando assim à busca pela eficiência da empresa, né, e de suas subdivisões, levando em conta os aspectos econômicos. A segunda afirmativa. Controladoria pode ser conceituada como um conjunto de princípios, procedimentos e métodos oriundos das ciências da administração, economia, psicologia, estatística e principalmente a contabilidade, né, que se ocupam da gestão econômica das empresas com o fim de orientá-las para a eficiência. De certa forma, a controladoria é um conjunto de conhecimentos que se constituem em bases teóricas e conceituais de ordem operacional, econômica, financeira e patrimonial relativas ao controle do processo de gestão organizacional. A terceira afirmativa, né, com o aumento da complexidade das organizações empresariais, acentua-se cada vez mais importância à controladoria como um instrumento, como uma ferramenta, né, capaz de proporcionar os elementos necessários à administração correta dos vários departamentos da empresa. Um sistema de controladoria tem a função de avaliar e controlar o desempenho de diversos setores da organização. E como quarta e última sentença, né, para a gente analisar sobre a controladoria, algumas das funções básicas da controladoria são planejamento, estabelecimento, como estabelecimento e manutenção de um plano operacional de curto e longo prazo compatíveis com os objetivos globais da empresa, né? Como uma função de controle para o desenvolvimento, testes e revisão por meio de padrões, medindo o desempenho real em confronto com os padrões, a função de relatar para preparação, análise e interpretação financeira para uso da administração, preparação de relatórios para terceiros conforme suas exigências, uma função básica contábil, né, como contabilidade geral de custos para instalação e custódia de todos os livros contábeis, os registros e formas requeridos para registrar as transações financeiras e outras funções relacionadas à supervisão, né, e operações como impostos, auditorias independentes, seguros, desenvolvimentos e manutenção de padrões, procedimentos e sistemas, entre outros. Então, analise e assinale a alternativa correta com base, né, nessas sentenças sobre controladoria. Então, somente a 1, a 3 e a 4 são verdadeiras? Somente a 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras?
somente 1 e 2 são corretas ou nenhuma é correta, né? Então, essa questão realmente ela é pesada, né? Opa, então aqui, ó. As assertivas são grandes demais. Então, numa avaliação, num processo seletivo, numa prova de concurso, né? Uma avaliação qualquer, onde o tempo, né, te bate um desânimo de olhar para uma questão tão grande, mas dá para ver que a mesma não oferece muita dificuldade. Se a gente pegou cada detalhe aqui, né, é um trabalho de ler a questão toda e fazer a análise. Bom, a banca, ela montou uma questão boa, né, deixando bem didática. E o alternativo, e a questão, ela aponta para a alternativa B, ou seja, tudo que nós lemos ali é real. Bate com uma verdade ali, com uma realidade, né, sobre os aspectos, né, de controladoria, sobre as funções de controladoria. Então, todas aqui, ó, uma fala que garantir informações adequadas ao processo de decisão, tá certo. A outra fala que o conceito de controladoria é oriundo de várias ciências, administração, economia, psicologia, estratégica e principalmente da contabilidade, tá certo. O terceiro item fala, né, que a controladoria tem a função de avaliar e controlar o desempenho dos diversos setores, sim, financeiro, administrativo, né, contábil. E o quarto item, ele fala sobre as funções básicas da controladoria, né, que também estão certos. Então, todas as alternativas estão corretas. Ok? Bom, então, como a gente já parou para analisar, né, não há dúvidas que a controladoria, né, é o fornecimento de informações capazes para subsidiar o processo decisório, gerando eficácia organizacional, que é o caso da assertiva 1. Para tanto, se utiliza uma gama de princípios, procedimentos e métodos oriundos para outras áreas de conhecimento, que é o caso da assertiva 2, da sentença 2. Agora, a importância da controladoria como um aspecto crescente, ela é capaz de proporcionar instrumentos, né, ferramentas que auxiliam a alta administração a correta gestão dos vários departamentos, que está composta na assertiva 3. Tá certo também. E o planejamento e o controle, bem como o tratamento da interpretação dos dados, ela está atrelada às funções desempenhadas pela controladoria, não aos conceitos, né? Coisa que também está correto e apresentado na assertiva 4. Né? Ou seja, o ambiente em que é inserido a controladoria. Ok? Então, o nosso foco, né, para a aula de hoje é exatamente fazer essa comparação, né, sobre os conceitos com base em 3 grandes autores e trabalhar as funções, né, desempenhadas pela controladoria e fizemos uma análise em 2 questões de concurso, né, e fazendo bem bolado aí sobre conceitos, sobre, né, os fundamentos, né, e as funções desempenhadas. Ok?